Vamos ao exercício de número 2. Um sistema operacional implementa a gerência de memória virtual por paginação com frame de 2 KB. A partir da tabela que se segue, que representa o mapeamento de páginas de um processo em um determinado instante de tempo, responda. Então, eu tenho uma tabela que mostra 6 páginas virtuais e indica se essas páginas estão residentes em memória ou não e qual é o frame ou qual a página real correspondente. O que o exercício nos pede? Qual o endereço físico de uma variável que ocupa o último byte da página 3? Qual o endereço físico de uma variável que ocupa o primeiro byte da página 2? E qual o endereço físico de uma variável que tem deslocamento de 10 na página 3? E quais páginas do processo estão na memória? Então, vamos recorrer à planilha para a gente entender como que esse exercício pode ser resolvido. Então, nós temos na planilha que nós temos então aqui novamente a definição, lá o que está sendo solicitado, temos a tabela que indica as páginas virtuais e se ela está residente em memória ou não, e qual é o frame correspondente. Então, qual o endereço físico de uma variável que ocupa o último byte da página 3? Então, vamos observar aqui pela tabela que a página virtual número 3, ela está residente em memória, ou seja, ela está na memória física, na página real do número 10, ou no 10º frame. Então, consequentemente, ele pede para que eu indique qual o endereço físico de uma variável que ocupa o último byte da página 3. Qual é o endereço físico, né? Qual é o endereço real, seria o último endereço da página número 3, da página física número 3. Bom, nós podemos recorrer àquela tabelinha que nós montamos no exercício anterior para facilitar. Então, eu tenho aqui a minha paginação, né? Então, eu tenho aqui sendo representado aqui do primeiro frame até o 11º frame. Consequentemente, como ele disse que cada frame possui 2 KB, então cada frame possui 2048 endereços válidos. Então, o primeiro frame vai do endereço 0 ao 2047. O segundo frame vai do endereço 2048 ao 4095, o terceiro do 4096 ao 6143 e assim sucessivamente. Como ele está dizendo para nós que o endereço pertence ao último byte ou ao último endereço da página número 3 e a página número 3 está alocada no frame 10 ou no 10º frame, então eu vou ter aqui frame 10, ou no 11º frame, desculpe. Então eu vou ter aqui primeiro frame, segundo frame, terceiro, quarto, quinto frame, sexto, sétimo frame, oitavo, o nono, o 11º. O último endereço é o 22.527. Então, consequentemente, o endereço a que se refere o exercício, o endereço físico de uma variável que ocupa o último byte da página número 3 é o endereço 22.527. Na realidade, a conta é 11 vezes 2 KB, ou seja, 11 vezes 2048. Como eu estou falando do último endereço, né, 11 2048 menos 1. Né? Por que menos 1? Porque senão eu já estaria ultrapassando para a próxima página, uma vez que cada página sempre começa no endereço 0 e vai até o endereço 2047, compondo então os 2048 endereços. Então, por isso a conta é feita dessa forma, e o endereço correspondente aqui é o endereço 22.527. Então, 11 vezes 2048 menos 1, ou como mostrado anteriormente, você pode montar a tabelinha para entender melhor como é que funciona. Qual é o endereço físico de uma variável que ocupa o primeiro byte da página 2? Ele quer saber qual é o primeiro byte da página 2. Novamente, eu tenho que recorrer aqui à minha tabela e observar que a página virtual número 2 está alocada no frame 100. Significa que eu tenho uma quantidade de mais de 100 páginas reais nesse sistema operacional. Então, consequentemente, eu precisaria descobrir qual é o primeiro endereço do frame 100. Poderia fazer pela tabela, dar continuidade nessa tabelinha, que eu fui até o frame do número 10 ou o 11º frame, eu poderia ir até o frame número 100 para descobrir qual seria o primeiro endereço desse frame e poder responder aqui a letra B. Mas
basta eu fazer a conta. Então, se eu quero saber qual é o endereço, o primeiro endereço do frame 100, basta eu multiplicar 100 vezes 2048, eu vou descobrir que o primeiro endereço é o 204.800. Então, o endereço físico de uma variável que ocupa o primeiro byte da página 2, que está alocada no frame número 100, é o endereço 204.800. Da mesma maneira, na letra C, ele me pede qual é o endereço físico de uma variável que tem deslocamento de 10 na página 3. A página 3 está alocada no frame 10, correto? No 11º frame. O 11º frame inicia no endereço, se a gente recorrer aqui, 20.480. Okay? O 11º frame está aqui, inicia no endereço 20.480. Se eu estou falando no deslocamento de 10, eu estou dizendo que o endereço correspondente é o endereço 20.490. Então, poderia, da mesma forma, ter feito 10 vezes 2048, que daria os 20.480, mais os 10 de deslocamento, e encontra aqui que a resposta é o endereço 20.420. Aí, por último, na letra D, ele pede quais as páginas do processo estão na memória. Então, se eu recorrer à tabela, a página 0 está na memória, a página 1 está na memória, a página 2 está na memória, a página 3 está na memória e a página 6 está na memória. Em consequência, a página 4 e 5 não está residente em memória, conforme indica na tabela. Então, essa é a solução do exercício de número 2. É um exercício mais simples, mais fácil de entender, e você sempre vai poder recorrer à tabela para poder entender a conversão entre endereço virtual e o endereço físico no processo de mapeamento. Então, é isso que nós temos aqui no exercício de número 2.